Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7. Eu quero tentar ministrar seguindo aquilo que o conteúdo que a bispa deixou aqui nessa manhã, um pouco do que está no nosso coração. Para esse tempo, 2 anos de CN Cuiabá, quantas coisas nós já vivemos, vivenciamos e ainda vamos viver em Deus. E você que é filho dessa casa, tenha certeza que essa obra que você está participando, erigindo, também vai acontecer na sua casa e na sua família. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, vamos ler do 21 ao 24. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. E o Senhor as dará diante de ti, e as fará pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que desfaça os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destrua. A Bíblia, se você pegar ela e começar a ler a Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus foi criando cada etapa da criação, o dia, a noite, as árvores, os peixes, e cada dia ele terminava falando que houve tarde, houve manhã, houve noite, e aquele era o primeiro dia. E aí ele criava no outro dia e falava, e houve manhã e houve noite, e esse era o segundo dia. Então a nossa vida, ela é feita de ciclos, a nossa vida é feita de etapas. Como a bispa mesmo disse hoje de manhã, nós não chegamos aqui, estamos aqui pastores há 2 anos. Nós somos forjados há muitos anos atrás, estamos na CN há 15 anos. Então em 15 anos, e como foi a palavra muito assertiva do nosso amigo Reinaldo, há 25 anos atrás ele fez algo que reverbera até hoje. Aliás, é Hebreus que fala que até hoje a oferta de Abel, ela fala, até hoje a oferta de Abel ainda está falando. Ou seja, nada do que fazemos para Deus, ele cai por terra, nada do que intentamos em Deus ou semeamos em Deus, seja em oração, seja finanças, seja intenções, nada disso cai por terra ou fica paralisado. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento Gênesis. E o que é o momento Gênesis? É o momento da criação, é o momento onde você pode criar a partir do que você declara, é o momento onde você pode criar a partir da sua ação, a partir daquilo que você está tendo como atitude. E Deus está nos chamando com 2 anos de idade para começar a andar. É isso que Deus tem falado ao meu coração. Sabe, no primeiro ano você ainda está esforçando para você saber que saiu do ventre da mãe, você está se acostumando a respirar, você está se acostumando a talvez começar uma mudança de alimentação, a sair dos seios para começar uma papinha, você está se adaptando ao mundo que você chegou. Mas no segundo ano você já começa a andar, você já começa a desejar, você já começa a se lançar para coisas novas. E nós estamos celebrando 2 anos, e eu sinto que isso é profético, que Deus está nos convidando a experimentar coisas novas como igreja, a experimentar revelações novas, a experimentar coisas que a gente não experimentou até aqui. E se você é filho dessa casa, você está debaixo dessa unção. Essa unção também te alcança para que você experimente coisas novas. Pastor, mas eu já tenho 30 anos de convertido, eu já tenho 50 anos de crente, eu sei a Bíblia de capa a capa. Talvez Deus hoje está te convidando a vivê-la de capa a capa. 2 anos aonde a ação daquilo que Ele está te chamando a fazer vai fazer sentido na tua vida. Então nós estamos nesse momento Gênesis, aonde podemos criar. Mas esse texto em específico, ele está falando sobre os gigantes que iria ter na terra. Deus está falando com seus filhos a respeito daquilo que eles iriam ver nesse momento que você começa a andar. Isso é primordial, porque quando você vai dar os primeiros passos para a criança, e eu
né, tenho 2 lá em casa, eu percebi isso, que eles não têm receio, eles não têm medo, eles vão indo até onde eles alcançam, eles vão andando até onde eles, e se eles estiverem perto de uma piscina, por exemplo, eles vão se jogar na piscina, porque eles não têm receio, eles não têm medo. E esse texto, Deus está falando aqui no versículo 22, que Ele daria coisas pontuais, Ele daria coisas pouco a pouco. Por quê? Porque o receio é que se você vá muito rápido naquilo que Deus quer te entregar, pode ser que você vai sofrer as consequências disso. Então Deus, sendo um bom pai, Ele está falando assim: eu estou te dando pouco a pouco para que você não se perca. Sabe, e esse momento de 2 anos é isso, é onde Deus está falando para você, ó, você pode caminhar, você pode andar, você pode ter ações, mas saiba, tenha pouco a pouco, para que você não corra perigo, e os animais, as bestas feras, elas venham te comer. Tem muitas pessoas perdendo esse time, não entendendo aquilo que Deus está movimentando, não entendendo que 1 ano você nasceu, com 2 anos você ainda está arregaçando as mangas e trabalhando em algo, no 3º ano que você vai começar a ver os frutos. E tem pessoas que estão pegando as suas sementes de 2 anos, achando que já é a colheita, e elas estão comendo, e elas estão então indo para uma terra aonde elas não estão semeando para isso. Então nós temos que aprender os ciclos que Deus está nos dando. E o ciclo dos 2 anos ainda, filhos da comunidade das nações, ainda é arregaçar as mangas, ainda é a gente consolidar a entrada na terra, é a gente ainda começar a expandir um pouco mais as nossas estacas, mas sabendo que o resultado que nós estamos tendo ainda não é o resultado final de um ciclo completo de 3, de 4 ou de 7, quando finaliza um ciclo. E isso é o que Deus tem colocado ao meu coração, que é um tempo de travessia, é um tempo de nós passarmos o Jordão, é um tempo de conquistarmos a terra na área específica de cada um. Às vezes a gente fala assim, aí fala, mas eu não sou pastor, eu não estou aqui para... Não, qual é a zona específica que Deus te chamou para conquistar? É a cadeira lá naquela faculdade, é a cadeira naquela empresa, é a cadeira na política, é a cadeira na educação, é a cadeira na mídia, nas artes, no entretenimento, aonde que é a tua terra prometida. Para Deus, o sucesso e vitória não estão em discussão. Eu não vi nesse texto que eu li Deus falando tipo assim, pode ser que vocês sejam vitoriosos, pode ser que vocês tenham um sucesso. Não, isso não está em questão. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te chamou para fazer já é a tua vitória, já é o teu sucesso. Sabe, isso só determina o quê? Em que tempo isso vai acontecer. Você viu que o Reinaldo chegou aqui, deu testemunho, falou que em 2016 o Alan falou que estava lá, eu estava lá. Ou seja, nada é do nada. Sabe, as coisas elas não acontecem tipo assim, tem que acontecer esse final de ano, porque senão eu desvio, senão não é de Deus. As coisas elas são conquistadas num processo, numa perseverança, numa caminhada. Até porque nós somos assim. Você não chegou a esse planeta Terra dirigindo. Você teve que alcançar 18 anos, você teve que tirar a sua CNH, você teve que conquistar o seu primeiro carro, ou pegar o carro do seu pai, enfim, as coisas elas estão num processo, e com Deus é a mesma coisa, nós estamos vivenciando um processo, e Deus está dizendo que nesse processo nós já teremos vitória, nós teremos sucesso, mas em que tempo que isso vai acontecer? No tempo que você decidir obedecer. No tempo que você se dedicar à obediência, no tempo que você construir com Deus aquilo que Ele está falando no seu coração. Jamais o Reinaldo poderia imaginar esse dia de hoje, quando ele deu aquela oferta há 25 anos atrás. Você não sabe o que acontece com aquilo que sai da sua mão, mas pode ter certeza que Deus não se esquece daquilo que está nas mãos dEle, por aquilo que saiu das suas mãos. E nós fomos chamados, como a parábola diz, para sermos um semeador. O semeador saiu a semear. Se nós somos semeadores, o que fazemos de melhor? Semeadura, de oração, de intenção, de boas ações, de financeiro, de, ministério. Nós precisamos entender que estamos construindo uma caminhada. 2 anos não é o fim de uma igreja. 2 anos é o início de grandes coisas que Deus prometeu antes mesmo dela existir.
Então Deus deseja a plenitude para os seus filhos. Deus deseja muito mais do que a gente imagina ter ou conquistar. O seu progresso na terra prometida pode não estar acontecendo como você espera, mas saiba que Deus, Ele tem um ritmo correto para você andar. Um ritmo, sabe, as músicas que são tocadas aqui, o Léo quando ele toca ali, a guitarra, enfim, tem um ritmo, e se esse ritmo não for respeitado, a música não pode ser cantada. Se o ritmo da tua caminhada não for respeitado, a promessa não vai ser, ou acontecer na sua vida, porque existe uma caminhada, existe um ritmo, sabe, nós fomos chamados a obedecer o processo. Nós fomos chamados a ser alguém obediente àquilo que Deus está nos propondo, porque Ele mesmo diz, não vá muito rápido, porque pode ser que as bestas feras vão te comer, ou seja, a promessa pode ser que não aconteça, porque você decidiu ir fora do ritmo. E quando nós estamos alinhados àquilo que Deus está falando, você vê que a música, quando tem um toque fora do ritmo, você percebe, porque ela descompassa toda a harmonia dessa música ou dessa banda. E o que eu quero dizer com isso? Em 2 anos nós precisamos estar com harmonia de 2 anos. Em 2 anos nós precisamos estar tocando, cantando, dançando a música de 2 anos. Em 2 anos nós precisamos entender que já passou o primeiro ano do desafio. Agora nós estamos no ano da consolidação. Nós estamos no ano de fincar ainda mais as nossas estacas, de fazer com que aquilo que Deus nos mostrou seja sustentável, seja seguro, seja palpável por aquilo que estamos fazendo hoje. Então em 2 anos nós ainda estamos afundando as nossas estacas. Então Moisés, por exemplo, ele era um ser dominante, e ele se tornou o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Porque ele respeitou o seu processo. José, ele foi treinado na cisterna, na casa de Potifar, na cadeia, em muitas situações que eu e você não gostaríamos de estar vivendo, mas quando ele chegou ao topo, ele não se vê um homem amargo, mas alguém com o coração curado e ciente do seu chamado. O que eu estou querendo pregar para você, comunidade das nações, em 2 anos? Que todo o processo vai fazer sentido, que todo o processo deve ser respeitado para que você seja validado, autorizado a governar. Tudo isso vai fazer um sentido. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a Bíblia está nos propondo é que cada uma das coisas que está acontecendo, se você aceitar o processo, elas vão fazer sentido na tua vida. A pior coisa que pode acontecer com uma vítima, por exemplo, com uma pessoa que decidiu não aceitar esse processo, é que ela pode colocar as mãos na promessa num tempo errado, que é o texto de 2 Crônicas 26, no versículo 16. O tempo errado. Uzá faz algo do seu coração, e aí Deus tinha dado a bênção para eles, mas eles perdem isso. Por quê? Porque no tempo errado. Diga comigo, tempo errado. Então qual é o tempo que nós estamos? 2 anos. Então em 2 anos você ainda não vê a criança falando corretamente. Em 2 anos ela ainda não sabe ler e escrever corretamente. Em 2 anos muitas coisas estão acontecendo, e ela pode derrubar um copo no teu tapete na sala e vai sujar tudo. Por quê? Porque ainda está aprendendo algumas coisas, ainda está aprendendo a sua força, ainda está sabendo segurar as coisas. Mas o que eu quero propor para você nessa noite, comunidade das nações? Que você já não é mais um bebê, que agora você está tendo ações, que você está tendo intenções, e as suas intenções vão te levar aos lugares que Deus está esperando que você alcance. Deus, Ele nos dá de pouco a pouco para purificar as nossas motivações. As nossas motivações. Quem é filho dessa casa sabe que nós temos uma palavra que não abrimos mão dela, porque ela nos protege, que é chamada processo.
Eu não posso colocar aqui nesse púlpito, você que talvez está nos visitando hoje, fala, eu tenho tantos anos de teologia, eu já pregava assim, eu fazia morto ressuscitar, eu fazia isso, e colocar você numa estação que não foi você que ajudou a movimentar. Sabe quando eu morei no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, e lá nós víamos o quê? Os playboyzinhos, né, que subiam no ônibus, desciam do ônibus com o ônibus andando. Era onda você fazer isso, descer do ônibus com o ônibus andando. E nós víamos muitas pessoas caindo, muitas pessoas machucando. O que está acontecendo hoje na igreja brasileira que não entendeu a contar os seus tempos? É que estão colocando pessoas que não estão gabaritadas para descer com o bonde andando. E elas estão machucando outras. E elas estão ferindo outras. E elas estão escandalizando o evangelho. E elas estão querendo simplesmente fazer acontecer, talvez balançar o seu blaze, e as pessoas caírem no poder, e Deus manifestou aqui. Queridos, nós temos que aprender que uma criança sadia, se ela não respeitar esse processo de 2 anos, talvez ela não consiga falar lá na frente. Talvez a dicção dela lá na frente vai ser atrapalhada, porque nos 2 anos eu queria que ela fosse 4, eu queria que ela fosse 5. Então o que eu quero dizer para você? Deus está te dando de pouco a pouco para purificar o que está no teu coração, mas isso é proteção. Isso não é porque você não merece, não. Ele está garantindo aqui no texto, eu vou ler novamente o versículo 22, e o Senhor, o teu Deus, lançará fora essas nações pouco a pouco. Por quê? Por quê, pastor? Porque diante de ti Ele vai fazer isso. Não poderás destruí-la tanto de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra você. Ou seja, por que Deus está nos dando de pouco a pouco? Porque Ele está purificando as nossas motivações para que o tempo não nos destrua. Os desafios de uma época que a gente ainda não está, não nos destrua. O desafio do que ainda não somos, não acabe com aquilo que seremos. É o texto das raposinhas, que eu ministro tanto em casamento. As raposinhas estão destruindo as flores antes que elas se tornem frutos. E quantas vezes nós estamos perdendo o nosso propósito porque estamos sendo destruídos por um tempo que queremos andar que ainda não estamos prontos para ele. Um tempo que ainda não entendemos, e por isso nós precisamos saber contabilizar o nosso tempo. Então Deus, Ele santifica os seus sonhos, Ele aprimora os seus talentos, é no processo. Deus testa o seu povo para aprovar aqueles a quem Ele colocará em posição de liderança. Sabe por que nós somos tanto provados? Para sermos aprovados. Sabe por que Deus, Ele nos protege tanto no processo? Porque Ele sabe o que nós seremos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E não é por ganância humana, mas é por você respeitar um processo divino. É por você entender que você foi chamado para fazer a diferença. É por você entender, como a bispa hoje ministrou, que nós somos retos, e aqueles que andarem pelo nosso caminho, a tortuosidade da vida deles será consertada. A nosso caminhar vai curar pessoas. É por isso que você é aprovado. Ele te põe de joelhos para ver o que está no seu coração. E nós temos que entender esses tempos. Quando as feras do campo vêm, é preciso estar preparado. Sabe, foi Davi que foi preparado lá quando ninguém estava vendo ele. E Davi estava sendo forjado para o momento que ele ia encontrar com seu gigante. Ou com o gigante de um povo, de uma nação. Você está sendo preparado e você acha que essas coisas que estão te acontecendo não era para estar acontecendo, ou porque comigo, por que as coisas estão assim? É porque você está sendo preparado para proteger uma nação. Porque Davi não derrotou o seu gigante, Davi derrotou o gigante do povo de Deus, alguém que lutava contra o povo de Deus. Então aquilo que você está sendo preparado nos bastidores é para fazer que no momento certo o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, se eu posso te dar uma mensagem de 2 anos, não pule etapas, não corte caminho, não pegue atalho, porque você está sendo forjado para algo muito maior.
muito maior. Agradeça a Deus por te dar de pouco a pouco, para que você vá longe de modo firme. Quantas coisas eu quero fazer para essa igreja. Os líderes que andam próximos sabem, nós conversamos e eles falam: pastor, você tem uma visão para daqui 5? Eu falo: tenho daqui para 5, daqui para 10, daqui para 20, daqui até eu morrer. Por quê? Porque nós sabemos andar segundo a música que é cantada. Nós precisamos estar juntos. E é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Então nós precisamos parar de se comparar, pois Deus está nos preparando para chegar aonde devemos chegar. Em evidência, você atrai mais a atenção do inimigo. Se você está andando em bando, o inimigo, ele não te ataca. Por quê? Porque ele não sabe o que pode acontecer com ele. Mas se você está em evidência, sozinho, esse povo anda devagar demais, vou lá, indo lá na frente, pode ser que a gente te encontre morto no meio do caminho. Porque sozinho nós vamos rápidos, mas juntos nós vamos longe. E se você não estiver preparado para a exposição, pode sucumbir às bestas da arrogância, do orgulho, da independência do corpo de Cristo. Sabe, isso é algo que eu e você, e eu quero te chamar para essa batalha juntamente conosco, Comunidade das Nações. Nós não somos uma igreja, não vou dizer isso, nós não somos uma igreja, nós somos uma igreja, mas com um chamado diferente, um chamado para alimentar, desenvolver habilidades dos filhos. Nós somos uma igreja para te desenvolver, levar você à maturidade. Esse é o nosso chamado como igreja. E muitas das vezes, eu lembro da minha época que eu estudava, muitas pessoas matavam a aula. Muitas pessoas desistiam no meio do caminho. Muitas pessoas sequer chegavam na formatura. Por quê? Porque é árduo, é sacrificante. É você ter que abrir mão de jogar futebol com seus amigos ou de estar com as suas amigas para você estudar para uma prova. Isso requer esforço, isso requer sacrifício. Então, a nossa caminhada requer de nós o nosso extremo sempre. Você viu a bispa falando hoje de manhã, nós precisamos de misericórdia hoje. Amanhã precisamos de novo, depois de amanhã precisamos da graça de amanhã, depois de amanhã. Então todos os dias nós estamos na dependência de Deus, todos os dias. Vou fazer agora um propósito. Eu vejo alguns que eu falo, início de mês, todo início de mês a gente faz 3 dias de jejum. Quando acaba, glória a Deus, pastor, me chama para a próxima. Mas nós estamos precisando arregaçar as nossas mangas, porque estamos nos nossos 2 anos, aprendendo a dar os nossos passos, e para isso nós precisamos estar em constante consagração, em constante oração, em constante jejum, em constante entrega. Mas olha, o Reinaldo vem dessa, meu Deus, eu entreguei tudo que eu tinha aqui de dízimo e oferta, aí vai vir quarta, vem outro culto, eu entrego tudo que eu tenho. Filho, fica satisfeito se você está entregando, porque quando você parar de entregar é porque você não tem. Você entendeu o que eu falei? Não, né? Então, se você ainda está entregando, é porque você tem, porque tem muitas pessoas que não têm. E Deus fala em 2 Coríntios capítulo 9, que Ele dá semente ao que semeia. Por que a gente precisa disso? Entender que nós estamos lapidando essa descoberta, sabe? De agora, seu pai vem te pegar, às vezes você já consegue dar aqueles passinhos, sabe? A criança vai, você fala, ela vai cair. Nós estamos nesse processo. E se nós respeitarmos esse processo, com 3 anos nós vamos colher os nossos primeiros frutos. É no desconforto que nasce a nossa herança. Uma mulher, ela dá à luz no desconforto. Ela talvez fica 3 dias ali em trabalho de parto, no desconforto, nas dores. Mas quando ela não desiste, quando ela persevera, ela pode segurar a sua promessa, ela pode segurar o seu bebê. O que eu quero dizer para você? Em 2 anos, você ainda não está vendo o resultado, talvez. Você ainda não está vendo o fruto do seu penoso trabalho. Mas não desista, nós estamos na sala de parto.
não desista, nós estamos na sala de parto e vai nascer algo poderoso. Todo desconforto é para gerar frutificação, pois o que semeia com lágrimas, com júbilo vai ceifar. Apenas atrás da cruz nós podemos nos esconder das bestas feras. Apenas com Jesus, esse próximo ano que nós vamos para o terceiro, vai nos proteger daquilo que nos ataca. Somente com Jesus. Deus sempre nos dá tarefas maiores que nossas forças. Para quê? Para nos esticar. Hoje nós comentávamos isso, sentado com a bispa, a gente bebendo, degustando daquilo que Deus está falando no coração dela. E uma das chaves que Deus me fala, no momento que a gente estava ali conversando, é que Ele fala: eu sou bom, a minha bondade dura para sempre, a Bíblia diz. Mas o que Ele diz na bondade, e eu e você confundimos isso com bondade, é misturar com conforto. Nós achamos que Deus está no confortável, por quê? Porque Ele é bom, Ele não vai nos colocar ou nos apresentar a situações que são desconfortáveis, porque Ele é bom. Mas aí eu lembro da águia, que a águia ela pega a sua cria e ela mesmo dá um pedala na sua cria. Para quê? Para ela aprender a voar. 2 anos, nós estamos aprendendo a andar, e a bondade do nosso Pai é nos permitir cair e ralar o joelho talvez. A bondade do nosso Pai não é evitar a queda, mas é estar presente até no momento de queda, para te levantar se você precisar. Nós estamos nesse tempo, eu quero falar para você que é filho dessa casa, nós vamos ainda passar por um período de amadurecimento, mas o Pai está conosco. O Pai está conosco, e se Ele está conosco, nós temos um bom futuro. Quantos acreditam nisso? O Salmo 133 diz que a bênção ela desce a partir da cabeça. A bênção desce a partir da cabeça. Todos aqui já observaram que ao sair ali tem uma frase ali, na parede, escrita. O que tem escrito ali na parede? Alguém pode falar para mim? Tenha uma casa para pertencer e um altar para retornar. Essa frase é do nosso bispo. Nós fizemos questão de colocar ali na saída, porque ao entrar você não percebe, porque o escrito fica atrás de você, mas ao sair te lembra que essa é uma casa para pertencer, um altar para você retornar. Para quê? Por quando você passar por aquela porta, você saber que você não está sozinho, que você tem um altar que te garante, que você tem uma casa que te sustenta. Sabe por quê? Porque isso é o que o Salmo 133 diz. A bênção, ela está debaixo de um teto, de uma autoridade espiritual. Quando você decide andar sozinho, você paga suas contas sozinhos, você vive a sua vida sozinha, você está debaixo de quê? Do seu ego, superego, orgulho, sei lá o que você quiser chamar, quando você decide andar sozinho. Mas quando você decide andar debaixo de uma casa, você tem uma casa para te proteger, você tem uma cobertura. Quando os líderes caem, todos se perdem, não é verdade? Eu sei que vocês viram algumas notícias esses dias sobre lideranças de certas igrejas, de certo movimento, e isso é ruim, porque a Bíblia diz: fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Se a responsabilidade por uma dispersão de uma ovelha está ligada a um pastor, a sua prosperidade também está ligada à intenção da prosperidade que o pastor prega. Nós somos a tampa, sabe, panela tem tampa, e quando você está fazendo a pipoca, se você não coloca a tampa, tudo cai no fogão. Sua esposa pode até brigar com você. E nós somos essa tampa, que podemos dar profundidade menor à panela, ou podemos fazer com que a panela seja muito maior. O que eu quero dizer com isso? Nos tempos antigos, era comum os campeões de cada exército lutar entre si, para evitar guerras maiores. É nessa panela aqui que nós estamos sendo forjados, filhos. É nessa panela aqui que quando o irmão não te cumprimenta, você está sendo forjado no teu orgulho, e de saber que o mundo não gira sobre você.
e que está tudo certo. Mas amanhã, esse mesmo irmão que não te cumprimentou, é alguém que vai chegar em você e pedir uma oração, e você vai orar pela vida dele, e a vida dele vai prosperar, e daqui a pouco vocês são grandes amigos, e continua estando tudo certo, porque nessa panela nós estamos nos forjando. Nesses 2 anos nós estamos aprendendo a convivência com o mundo. Nesses 2 anos a criança está aprendendo o que é falar, o que é comer, o que é andar, o que é pegar. Então nós estamos sendo lapidados, Jesus é o nosso campeão, Ele derrotou o campeão das trevas para nos dar vitória para sempre. Não é algo que pode acontecer, não, para sempre. Quando Davi derrotou Golias, todo o exército se sentiu encorajado. Deixa eu te falar uma coisa, com 2 anos, o que nós vencemos, encorajamos outros a vencerem. Sabe quando alguém sobe aqui para dar um testemunho como o Reinaldo deu, como muitas outras pessoas sobem aqui para contar o que Deus está fazendo na vida dela, não é para sentimentalizar você a dar uma oferta. Graças a Deus, Deus ainda não está precisando da nossa oferta, graças a Ele. Mas é para encorajar você a vencer as suas batalhas também. É para encorajar você a cruzar a linha do medo também. É para mostrar para você, olha, Deus fez comigo, Ele vai fazer com a tua vida também. É isso que Deus está nos lapidando, porque quando Golias foi derrotado, o exército agora cresceu. Mas espera aí, eles eram aqueles que estavam com medo. Mas veio alguém e expôs a nudez daqueles que andam com medo. Essa é a palavra de Hebreus que a Bíblia, que a bispa deu aqui de manhã. O teu caminho reto vai expor aqueles que são tortos, mas você não faz a retidão para expor quem está torto. Você vai na retidão primeiro, em obediência ao teu Deus, e para curar aqueles que estão tortos, para falar, ei, eu posso te ajudar. Eu sei o que é isso, eu venci um câncer, eu venci uma enfermidade, eu venci um momento de escassez na empresa, eu venci, sabe? CN Cuiabá, nós dependemos um dos outros. CN Cuiabá, nós dependemos um dos outros. Eu vou repetir isso, CN Cuiabá, nós dependemos um dos outros. Não, a minha dependência está em Deus. Sim, é por isso que Ele colocou pessoas para te auxiliar. E se você tem um coração humilde, você vai entender que as pessoas que Deus colocou na sua caminhada foram enviadas por Ele para te abençoar nessa fase. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Aqui na igreja nós caminhamos por discipulado. Muitas pessoas não estão em discipulado, optaram por não andar em discipulado. Mas o discipulado é justamente isso, é onde você pode compartilhar com outras a tua caminhada e receber aquilo que Deus está nos entregando. E viver essa vida aonde nós temos a dependência um do outro, aonde nós crescemos nisso. Então Jesus, ele derrotou o campeão das trevas. Quando Davi derrotou Golias, ele empoderou o exército agora. E eu quero te dizer nessa noite, Jesus, ele já derrotou o campeão das trevas, porque ele é o campeão da vida. E quando ele faz isso, ele empodera eu e você. Ele nos faz sairmos vitorioso pelo mundo afora, rumo àquilo que ele nos prometeu. Coloca o texto de Josué, capítulo 5, versículo 10, por favor, na tela. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. O que é Gilgal? Gilgal é onde Deus faz uma pausa com o povo. Antes de entrar na tua promessa, Deus vai fazer uma pausa contigo para que você aprenda algumas coisas. É aonde Ele muda a nossa mentalidade, as nossas motivações. É onde Ele trata, Ele refina você para aquilo que você será. Então Gilgal é o momento de você ser tratado. É o momento de arrependimento, é o momento da circuncisão. Ei, agora vocês chegaram aqui, mas eu quero saber, a partir daqui, vocês estão comigo mesmo ou não estão? Então é o momento onde Deus para o povo e circuncida aqueles que ainda não eram circuncidados. Você sabe o que é a circuncisão? Não vou ficar falando aqui, mas hoje qual é a nossa circuncisão?
Romanos 10, capítulo 9, ou Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessa, com o teu coração você acredita que Ele é Senhor, você está salvo. Essa é a nossa circuncisão no nosso coração. Então Deus está nos parando, talvez nos 2 anos, para falar assim: e aí, vamos seguir? Vamos rumo aos nossos resultados, ou ainda precisa alguma coisa entre nós? Ainda a gente precisa ser lapidados ainda na nossa motivação. Então, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Sabe, Deus está nos convidando para participarmos da mesa com Ele, a mesa da aliança. Em 2 anos é quando a nossa aliança é provada. Quem já casou sabe que no primeiro ano é aquele ano onde você está tendo descobertas, aonde você está se adaptando a culturas, aonde você está entendendo um ao outro, aonde você ainda tem vergonha da tua nudez, aonde você ainda não é plenamente ou vive na intimidade como 100%, porque você ainda está no período de teste, porque agora antes você dormia numa cama de solteiro, agora você está dormindo com outra pessoa do seu lado, que às vezes pode roncar, às vezes pode rolar em cima de você. Então, em 1 ano de casamento é o ano que você está sendo experimentado, mas nos 2 anos é o ano que Deus está provando a nossa aliança. É o momento que Ele prova que nós estamos em Gilgal, estamos juntos, aliançados. Nós vamos para a próxima fase juntos, nós vamos começar a ver o fruto do que a gente tem em intimidade, porque toda intimidade gera fruto. Nós vamos começar a provar disso. Então é isso que Deus está nos ensinando nesses 2 anos. Deus muda a sua maneira de prover e a forma de desejar as coisas, e Ele começa a nos dar apetites diferentes pelas bênçãos dEle. Nós começamos a ser mais maduros, nós começamos a ser mais maleáveis, nós começamos a entender um ao outro mais, a diminuir tanto a nossa cobrança para que agora o outro cresça junto com a gente, e entender e ter compaixão das pessoas. Esse é o período, CN Cuiabá, que nós estamos, o período onde a gente começa a se amar mais um ao outro, validar mais um ao outro, suportar mais um ao outro, elevar mais um ao outro, fazer um ao outro crescer como outros estão crescendo. É o momento que a gente para e se reúne como povo, como vocês viram naquele vídeo que a gente estava no meio dessa igreja, celebrando a Santa Ceia junto, provando que a gente estava construindo algo em aliança, em unidade, em conformidade. Então isso que Deus tem falado ao meu coração, sabe? Que nesses próximos anos nós vamos experimentar das bênçãos que Ele tem para nós, claro, claro. Que Deus, Ele ama galardoar os seus filhos. Mas sabe o que nós vamos experimentar de mais importante? Eu acho que como igreja, nós vamos nos celebrar. E eu sinto que nesses 2 anos, Deus vai nos fazer isso. Um corpo unido, vibrando, celebrando com as vitórias individuais. Com as vitórias individuais. Sabe por quê? Porque Deus está nos dando apetites por bênçãos que a gente não tinha. Deus está mudando o nosso apetite agora. Antes era o leitinho, o mamar da mamãe. Agora nós vamos começar a experimentar papinhas. Nós vamos começar a experimentar comida que antes nós não comíamos. É o período de 2 anos. No Egito, o povo tinha uma dieta da escravidão. E qual era a dieta? Alhos, cebolas. E quem sabe, quem come alhos e cebola fica com bafo muito ruim, né? Quem come essas coisas puras cheiram mal. Sabe, Deus está nos limpando dos nossos odores. Nos 2 anos Deus está nos purificando do nosso cheiro. E a Bíblia diz algo poderoso, que as nossas orações, elas sobem como um aroma suave diante das suas narinas. O que Deus está fazendo com a gente, CN Cuiabá, em 2 anos, é nos purificando para ser mais agradáveis a Deus. Isso é uma revelação. Você vai ser agradável a Deus. O seu caminhar, o seu crescer, o seu frutificar, a sua família, aquilo que você está fazendo vai agradar mais o Senhor. A dieta da escravidão nos faz cheirar mal.
Amargura, críticas, fofocas são alho, são cebola, e entram no seu coração para te contaminar. No Egito havia falta, no deserto o maná era o pão da incerteza. Será que amanhã vai ter de novo? Que ele vinha sempre numa quantidade limitada, e eu sinto que agora nós vamos nos alimentar numa quantidade ilimitada. Então eu quero profetizar para você, que se você alimentava 1000, se prepare para alimentar 2000, que se você supria a sua família, se prepare para suprir outras famílias, que se a sua empresa tinha 10 funcionários, se prepare para ter 20, 30, 40, 50, porque nós vamos aumentar a nossa condição de alimentar. Estão comigo aqui? E quando eu falo condição de alimentar, e isso é revelação para você, Malaquias 3, versículo 10, traga todo o dízimo à casa do tesouro para que haja o quê? Então, se você vai aumentar o seu mantimento, você vai aumentar o seu dízimo. Se você vai aumentar a sementeira, você vai aumentar o que você está recebendo da parte de Deus. Quantos estão entendendo e recebem essa palavra? 2 anos é o tempo de você aumentar a tua sementeira. Na terra prometida acabou a moleza, na terra prometida acabou o maná. Deixa eu te falar uma coisa, agora esse bebê ele vai ter que começar a aprender algumas coisinhas. Esse bebê ele já vai tomar um não da sua mamãe, do seu papai. Esse bebê já vai aprender que não pode mexer em muitas coisas, não é verdade? Esse bebê ele já vai começar a receber instruções do mundo que ele vai conquistar. Então, na terra prometida, ou seja, num ano, acabou a moleza do maná. Chorei, tem banho. Chorei, trocou fralda. Chorei, ganhei um peito da mamãe. Agora, em 2 anos, a gente vai ter que começar a buscar algumas coisas e sair da moleza, do maná, que vinha todo momento. Não é que o seu pai não vai cuidar mais de você, não é que sua mãe não vai mais se preocupar com você, mas ela vai começar a exigir algumas coisas de você. Então, a terra que mana leite e mel, é preciso semear e trabalhar para colher. É onde você vai começar a, como eu falei, dar os primeiros passos e entender que vai chegar o titio, às vezes chato, e você fala, anda lá no titio, e você vai ter que demonstrar que você aprendeu a andar. O que eu quero dizer com isso? Que a vida vai te pedir, CN Cuiabá, que você demonstre que você é filho de Deus. Situações que vão ser deparadas por você, vai te exigir essa tua maturidade que você está conquistando em Deus. A comunidade das nações, 2 anos, vai começar a mostrar para que ela veio. Por que Deus pode e está nos abençoando? Para quê? Então, isso vai exigir, a vida vai nos começar a nos exigir algumas coisas. A dieta da liberdade custa caro. A dieta da liberdade custa esforço e sacrifício. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, uma palavra conhecida, pouco praticada e todo mundo odeia escutar, que a responsabilidade é sua. Mas ela vai exigir agora, e a autorresponsabilidade é necessária para frutificar, e pressupõe você sair da zona de conforto. Da zona de conforto. Essa é a dieta dos nossos 2 anos. Esses são os nossos passos daqui para frente. E por que o pastor está falando? É porque o pastor está ditando? Não, porque a vida foi feita de ciclos. E esse é o ciclo que nós entramos. E quem obedecer, quem se satisfazer, quem realmente quiser viver, você vai caminhar para o seu primeiro ano de resultados naquilo que Deus chamou. Quantos acreditam e recebem essa palavra em nome de Jesus? Fique de pé no seu lugar. Coloca o verso 13 para mim de Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos
ou os dos nossos inimigos? Esse é um ano que nós precisamos erguer os nossos olhos, porque para enxergar aquilo que Deus tem para nós. Chegou um tempo que nós vamos começar a perceber mais Deus em detalhes. É um tempo que nós vamos descobrir essa nossa intimidade com Deus e vamos começar a discernir aquilo ali que está naquele texto. É o Senhor ou não? Então nesse tempo você não mais andará no engano. Nesse próximo ano você não mais cairá em talvez armadilhas que você caiu em tempos passados. Nesse ano você vai discernir o que é de Deus para a sua vida e até lapidar o propósito que Ele tem para você. Em 2 anos nós vamos começar a perceber Deus mais nitidamente. É quando você discerne mais agora a voz da mamãe, a voz do papai. É quando você consegue até falar mamã, é quando você consegue falar papá. É nesse tempo que Deus está nos lapidando para ter uma intimidade maior com Ele. Pai, hoje em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esses 2 anos da igreja que o Senhor fundou, da igreja que o Senhor erigiu, da igreja que o Senhor, Pai, está com as suas mãos, porque como diz a Tua palavra, até aqui a Tua mão nos sustentou, e nós queremos continuar caminhando contigo, assim como Moisés disse, se o Senhor não for, nós não iremos. E nós queremos, Senhor, passar por esses 2 anos, entrar no nosso 3º ano, com a Tua bênção, com a Tua proteção, com os resultados daquilo que estamos semeando em 2 anos, e que nós sejamos, Senhor, aliançados, que esse tempo de Gilgal nos revele as alianças, nos revele os líderes, os filhos que estão aliançados com essa visão, e nos permita adentrar, Senhor, na terra, nos permita experimentar de comidas novas, apetites renovados, nos permita, Senhor, experimentar e degustar de coisas que não degustamos antes, nos permita ter, Senhor, sensibilidade para Te perceber, para não mais andar errantes, para não mais andar na ignorância, para não mais, Senhor, dar passos como de uma criança irresponsável, mas que nós possamos agora começar a firmar os nossos passos em Ti, que possamos crescer para essa maturidade, avançar para essa vida que está diante de nós. CN Cuiabá, bem-vindo ao seu tempo de crescimento, de avanço, de frutificação. CN Cuiabá, bem-vindo ao tempo de mudanças de apetites espirituais. Você não mais andará atrás de palavras, atrás de profecias, porque você viverá a profecia que você é, você viverá a profecia que Deus te chamou para viver. Deus está te dando uma voz nesse tempo. É esse tempo de 2 anos que a criança começa a dar as suas primeiras palavras, e eu quero dizer a você que o que sair da sua boca vai ser profecia que Deus vai cumprir nesse tempo, que será palavras que vão construir e não destruir, que serão palavras que vão erigir e não desmanchar, que serão palavras que serão sustento para o seu caminhar. Deus está colocando palavras na tua boca, Deus está colocando a tua fala correta nesse tempo, e que você não tenha vergonha, que você não seja com vergonha de ter errado na fala. Por quê? Porque você está aprendendo a profetizar, você está aprendendo a declarar, e o Senhor, Ele leva em consideração a tua maturidade. Esse é um tempo de você começar a respeitar mais as pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Esse é um tempo de nós estarmos unidos, que nesse concerto de Gilgal
Nós estamos sendo enviados para uma terra que não tem mais maná, mas ela tem muito mais do que você espera receber. E o melhor, ela é a terra da responsabilidade. O que você planta dá, o que você semeia você colhe, numa medida muito maior ao que está saindo de você. Então a autorresponsabilidade é o que vai mover os teus dias, a tua caminhada. Daqui para frente você será uma pessoa responsável com o que Deus está te entregando e colocando nas tuas mãos, e você fará isso crescer, prosperar, avançar e conquistar territórios que você nem mesmo imaginava. Esse é o tempo da tua aliança ser reafirmada em Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos gratos por vivermos a Tua vontade, gratos, Senhor, por estarmos debaixo desse tempo profético e de sermos os Teus filhos com quem o Senhor vai, com quem o Senhor está. Obrigado por essa igreja. Eu celebro a vida de cada família aqui, Senhor. Eu oro para que eles vivam essa fase, Senhor, na sua paz, que eles vivam essa fase, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua guarda, que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que os caminhos deles sejam retos e que aqueles que são tortos se aproximem deles para se arrumar. Que aqui seja um tempo, Senhor, de menos vítima e mais propósito, que seja um tempo, Senhor, de andar segundo o que o Senhor está nos sinalizando. É um tempo de nós andarmos juntos, é um tempo de nós avançarmos e crescermos como um corpo, de sermos, Senhor, unidos em nosso propósito, de celebrarmos uns aos outros, de vibrarmos uns com os outros, de alavancarmos uns aos outros, de sermos suporte, como a Tua palavra diz, e de termos paz uns com os outros. Chegou o tempo, Senhor, de nós começarmos a nos mostrar, que o Senhor pode apostar em cada um dos Teus filhos dessa casa. É um tempo onde o Senhor pode confirmar as obras das nossas mãos, num tempo, Senhor, onde eles serão nítido a diferença dos que servem e do que não servem, Senhor. Esse é o nosso tempo, CN Cuiabá. Bem-vindo à tua fase de crescimento, à tua fase de avançar, à tua fase de andar, de dar os primeiros passos e de crescer rumo ao teu propósito. Erga as tuas mãos nesse lugar, celebre hoje, em nome de Jesus, a tua fase, celebre hoje os teus 2 anos, celebre hoje o que Deus está fazendo em você e através de você. Você está indo rumo aos seus melhores dias, e aquilo que foi um dia já não mais será, porque daqui para frente